povo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 6:22. Hoje, bora fazer a leitura do Provérbios 4. Seja muito bem-vindo, você que está ao vivo aí. Você que está ao vivo chegando aí, já chega dando aquele bom dia especial. E você que por qualquer motivo está assistindo gravado, você é meu convidado para todos os dias 6:22 tá aqui presente. Seja bem-vindo aí, já chega dando aquele bom dia especial. Bom dia! Repleto de asa aí. E bora fazer nossa leitura, bora acelerar no dia de hoje. Provérbios capítulo 4, ele fala sobre a sabedoria suprema. Você que está chegando aí fazendo parte do movimento do MDS, essa é uma ótima oportunidade de você crescer em sabedoria e entendimento. Salomão escreveu Provérbios há mais de 3.000 anos e ele fala o seguinte: quão feliz é o homem que encontra a sabedoria. Escreve aí: sou feliz em encontrar a sabedoria. Muita gente pergunta e se questiona o que é a sabedoria. Existem dois tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria que ela é horizontal e existe uma sabedoria que ela é vertical. A sabedoria horizontal, ela fala muito sobre tudo aquilo que nós conhecemos no dia a dia, sobre nossos contatos com outros homens e nosso contato com o conhecimento humano. Que massa ver vocês escrevendo aí: sou feliz em encontrar a sabedoria. A sabedoria horizontal, ela fala sobre o relacionamento com o homem, aquilo que você empilha de conhecimento humano, conhecimento aqui na Terra. E a sabedoria vertical, ela é diferente. Ela fala muito sobre o seu contato direto com a fonte. Que fonte que é essa? É uma fonte que gera segurança e identidade. Eu não sei se você já aconteceu com você de se sentir inseguro em alguma ação. Isso está muito sobre buscar e encontrar a sabedoria direto na fonte. O que é a fonte, Tiago? Existe uma palavra chamada Abba, A-B-B-A, que significa pai. Toda vez que você conecta direto com a fonte, ela te gera identidade e segurança. E conforme você vai se relacionando, você vai criando essa intimidade com a sabedoria, entendendo cada vez mais, você começa a ter essa intimidade, e essa intimidade ela vai te levar a mais segurança e mais identidade. E a gente está fazendo essa leitura no MDS, e aí eu quero te convidar a fazer o seguinte: até o capítulo 9, nós vamos falar sobre o convite à sabedoria. Do capítulo 1 ao capítulo 9, ela fala o seguinte: ei, você que é inexperiente, vem aqui que eu vou te dar sabedoria. E você que é tolo, vem cá que você vai receber equilíbrio e bom senso. Esse é o convite da sabedoria. Então, hoje, dia 4, a gente vai ler capítulo 4 de Provérbios. Bora lá então acelerar isso daí. Pega sua Bíblia, papel, caneta, água, que a gente vai acelerar agora. Deixa eu fazer um convite para você. Bora compartilhar lá. Se você já faz parte do movimento, eu vou te pedir fazer o seguinte: compartilha com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Eu vou compartilhar aqui, você compartilha daí, tá? Eu vou compartilhar daqui e aí você compartilha daí. Deixa eu só mandar aqui para um pessoal. Aqui, ó. Aqui. Aí. Mandei, ó. Provérbios capítulo 4 diz o seguinte: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Que vida que ela conta aqui, ó. No capítulo 3, ontem, nós lemos o seguinte, no versículo 2: pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. No capítulo 1, ele fala o seguinte no versículo 8: ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Quando fala sobre pai, fala sobre disciplina.
E não despreze o ensino da sua mãe. Mãe fala sobre educação. Pai é todo aquele que disciplina, que coloca limites. E mãe é aquela que coloca educação. Você que está no seu papel de marido, de esposa, e vocês que têm filho, e às vezes não entende qual é realmente a função de cada um dentro do casamento, o pai é todo aquele que coloca limites. A mãe é aquela que coloca a educação. Eu estou lendo na versão NVI, e deixa eu pegar a versão aqui da King James, ela fala o seguinte: ouça, filhos, a instrução de um pai e atentai para conheceres o entendimento. Porque vos dou boa doutrina e não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o seu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Na King James, que é uma das melhores em tradução portuguesa, apesar de ter alguns erros de tradução na literatura em português, a King James é uma das melhores. E ela fala exatamente sobre isso aqui. Ser um filho verdadeiro implica no quê? Em obedecer. E não ser apenas um menino, um garoto, seja aquele que obedece. O que é um filho tenro? É alguém delicado e também ensinável. Todo aquele que é alguém que busca sabedoria, que se coloca como um filho tenro, um filho que busca sabedoria, é alguém que escreve na tábua do coração os seus mandamentos. Presta atenção, o que é escrever na tábua do coração os mandamentos? E prender ao redor do pescoço. Você está chegando agora, a gente está no MDS, que é a Maratona da Sabedoria, estamos lendo Provérbios todos os dias. O coração, ele fala sobre as suas emoções. O que são as emoções? É como que eu respondo ao mundo todo aquilo que eu passo na minha cabeça, são os meus pensamentos. Então, por exemplo, quando você abraça, isso é reflexo de uma emoção sua. Quando você briga, xinga, discute, é reflexo de uma emoção sua. Quer dizer, é a materialização. Todo comportamento é a materialização de uma emoção. Quando fala sobre um filho tenro, o que é um filho tenro? É alguém que é amado, alguém que é ensinável, é alguém que tem registrado no coração, nas suas emoções, os conhecimentos adquiridos com o pai e os ensinamentos da sua mãe. E ele continua falando o seguinte: amado significa ser tratado como se fosse um filho único. Toda vez que você se sente amado, é como um filho único que recebe do pai e da mãe um dos maiores carinhos, que é o entendimento e o comportamento. Alguns filhos ficam chateados com os pais quando os pais colocam limites, mas a função de um pai é exatamente esse, colocar limite. Assim como numa rodovia, quando você dirige, você vê placa de sinalização de velocidade. Você pode andar acima da velocidade da rodovia. A pergunta é seguro andar acima da velocidade? Você pode. Só que quem construiu aquela rodovia, ela falou o seguinte: o limite dessa rodovia para você andar seguro é esse aqui. Se você quer andar mais, fica à vontade. E é exatamente essa a função de um pai. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. Não abandones, e ela te preservará. Ama, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria e com toda a sua aquisição, adquire entendimento. Eita. Olha só o que fala na NVI. Na NVI ela fala diferente, ela fala o seguinte: procure obter sabedoria e entendimento e não esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria e ela protegerá. Ame e ela cuidará de você. Por que isso, Tiago? A sabedoria ela te dá entendimento e equilíbrio. Olha só. Quando eu li o provérbio, meu coração ele começa a explodir, eu começo a acelerar, porque se você começar a jogar o jogo da sabedoria todos os dias buscando entendimento, você vai jogar um outro nível, e jogando um outro nível, você vai alcançar coisas que você não conseguiria alcançar antes. Ela fala o seguinte: não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. O conselho da sabedoria é: procure a própria sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir um entendimento.
Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace e ela honrará. Olha só o que está acontecendo aqui, presta atenção. Existe um caminho até a sabedoria. Qual que é esse caminho até a sabedoria? Você que está aí participando desse movimento do MDS, entenda o seguinte, existem 5 passos até a sabedoria. Primeiro passo é a busca pelo conhecimento. Não existe nada que você faça que não inicie no conhecimento. Você busca o conhecimento, depois do conhecimento adquirido, você vai para o entendimento. Então, poxa, quero buscar um conhecimento da sabedoria horizontal, quer dizer, o conhecimento humano. Eu vou lá e pego, por exemplo, tem um livro aqui, ó, um livro muito antigo, 1001 Chaves da Sabedoria, de Mike Murdock. Então eu vou lá e faço o quê? Eu busco o conhecimento. Quando eu busco o conhecimento, é o primeiro passo. O que eu preciso? Eu preciso buscar entendimento de tudo aquilo que eu obtive como conhecimento. Ou senão não adianta. Qual que é o grande erro das pessoas? Sofre de algo chamado obesidade cerebral. O que é obesidade cerebral? É o excesso de informações, de apenas conhecimento. E não vive e não consegue reter nada. Por quê? Porque não tem entendimento daquilo que obtém como conhecimento. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é obter conhecimento. Quando eu obtenho o conhecimento, eu vou buscar o entendimento do conhecimento. Quando eu começo a buscar o entendimento do conhecimento, eu começo a discernir. O que é discernir? É separar aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. Eu começo a falar, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Eu entro num discernimento. Todos os convites para vocês que estão no MDS, que vão começar a levar essa mensagem para frente. Não sei se você sabe, mas você está sendo convocado para ser uma das 1000 pessoas a levar essa mensagem para frente. Escreve aí, eu faço parte das 1000 pessoas. Só escreve aí, só quem acredita escreve, eu faço parte das 1000 pessoas. É o seguinte, eu adquiri conhecimento, busquei entendimento e tive discernimento. Quer dizer, eu separei de um lado para o outro aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer a aplicação. Eu vou aplicar isso na minha vida, aplicar no meu casamento, aplicar na relação com os meus filhos. Eu começo a aplicar. Eu vou aplicando esse conhecimento em diversas áreas da minha vida. E conforme eu vou aplicando, eu tenho a sabedoria. Então um grande convite para todos vocês é: busque a sabedoria e adquira ela. Invista tudo aquilo que você tem para adquirir cada vez mais sabedoria, para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace e ela honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa, próspera e em paz. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei pelas veredas retas. Assim como você por elas, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Olha só que interessante. Ela começa a falar o seguinte: apegue-se à instrução e não abandone. Guarde-a bem, pois ela depende da sua vida. Quem é que dá a instrução? Vamos ler lá no capítulo 1. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. O que fala sobre instrução? Fala sobre a disciplina. Eu conduzi pelos caminhos da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculo. Às vezes você acorda todos os dias e fala o seguinte: nossa, quantos desafios! A minha vida é repleta de obstáculos. Quando você começa a buscar a sabedoria, não é que a sua vida não terá obstáculos. É que você vive verdadeiramente isso que eu acabei de ler. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim como você, por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará.
Durante toda a leitura de Provérbios, do capítulo 10 ao capítulo 24, que são os drivers que nós vamos começar a instalar nessa leitura, você vai ver que o caminho do tolo é um caminho tortuoso, um caminho cheio de espinhos, é um caminho cheio de obstáculos, enquanto que o caminho daquele que busca a sabedoria é um caminho por veredas retas. E quando você estiver nesse caminho, não encontrará obstáculos. E caso você corra nesse caminho, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Durante todo o convite de sabedoria, você vai ter, durante toda a leitura de Provérbios, você vai ter um convite, que é o quê? A busca pela sabedoria. E o outro convite é a fuga da tolice. Durante toda a leitura de Provérbios, você vai ver exatamente isso. A busca pela sabedoria e a fuga da tolice. Durante a leitura de Provérbios, você vai encontrar 3 tipos de pessoas. Quem são essas pessoas? Os tolos, os sábios e os preguiçosos. Olha o que fala aqui na NVI quando você pega aqui. Olha o que ela fala aqui no versículo 7. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria e com toda a sua aquisição, adquira entendimento. Ela coloca separado o entendimento da sabedoria. E aí ela começa a traduzir aqui, trazer o entendimento, falando o seguinte: a grande ênfase aqui no fato de que a sabedoria e o entendimento são aquisições mais importantes. Olha o que fala no versículo, no capítulo 16. Deixa eu pegar aqui o capítulo 16 para você olhar. 16, 6. 16, ela fala o seguinte: quão melhor adquirir a sabedoria do que o ouro e adquirir entendimento em vez de escolher a prata. Todos os momentos ela fala o seguinte: ei, adquirir sabedoria, que ela vale muito mais do que o ouro e a prata. Ele continua falando o seguinte, que se você adquirir sabedoria e entendimento, elas são aquisições super importantes. E é literalmente, com toda a sua aquisição, adquirir entendimento. Ou seja, gaste todos os seus recursos para obter entendimento. Suprema também pode significar o princípio, a primeira coisa a se adquirir, como com a salvação, o curso da sabedoria piedosa. Todos os momentos, enquanto você estiver adquirindo conhecimento e entendimento, você vai valer muito mais do que o ouro e a prata. Exalta e ela te promoverá e ela te trará honra quando tu abraçares. Capítulo 4, versículo 9. Ela dará à sua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Presta atenção. Quando você caminhar na rua, aquele que é sábio, ele tem um caminhar diferente. Todo aquele que é sábio, ele tem um caminhar diferente, um olhar diferente, uma comunicação diferente. Todo aquele que é sábio, da sua boca ele entende o seguinte, que tem poder de gerar vida ou gerar morte. Qual que é o grande problema de alguns de vocês todos os dias? Não leva a sério aquilo que sai da sua boca. Encara tudo como se fosse coincidência ou apenas algo que sai da sua boca. A sua boca ela tem poder para gerar vida e gerar morte. Presta atenção. A sua boca ela tem poder de gerar vida e gerar morte. A Luciana me perguntou por que a Bíblia fala também em justiça. O significado da palavra justiça no original, toda vez que você olhar a palavra justo, justiça, ela fala cumprir a vontade de Deus. Justiça é cumprir a vontade de Deus, pois Deus ele é justo e cumpre a sua própria justiça. Quando ele fala para eu ser separado, santo, santo significa alguém que é separado, e justo é alguém separado para cumprir a vontade de Deus. Quando fala sobre cumprir a justiça, está cumprindo a vontade de Deus. Quando você começar lá a ler, deixa eu arrumar aqui. Aqui no capítulo 2 ele fala o seguinte, olha só o que ele fala no capítulo 2. Só abrir um parênteses para responder a Luciana que fez a pergunta.
Meu filho, capítulo 2, só vamos abrir um parênteses aqui. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quando fala sobre temer ao Senhor, não é ter medo do Senhor. Temer significa, escreve aí, extremo respeito. Existem várias palavras que você precisa conhecer no original para ter entendimento daquilo que você lê. Temer ao Senhor é ter extremo respeito a Ele, é cumprir a sua justiça e achará o conhecimento de Deus. Eu só adquiro o conhecimento de Deus quando eu tenho extremo respeito. O problema é que alguns de vocês fazem a leitura da Bíblia de uma forma romântica. Mas se você for ler um livro, que a gente vai fazer uma leitura sobre ele, na verdade eu tenho uma vontade muito grande de criar um grupo exclusivo só para ler Apocalipse, que é uma parada que não dá para ler aqui de forma aberta na internet. Chega muita gente curiosa que pega o estudo só pela metade e acaba não entendendo o que acontece. Só que você precisa parar de ler a Bíblia de uma forma romântica, porque vai acontecer uma grande treta. Olha só. Eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras do profeta deste livro. Estou lendo Apocalipse 22, é o último trecho. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas. E como os que guardam as palavras desse livro, adore a Deus. Então me disse, não cede as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Para você que nunca leu Provérbios, João ele foi retirado, foi colocado numa ilha. E nessa ilha ele começou a ter revelações de tudo aquilo que ia acontecer. Através de um anjo ele levou João até essa ilha e ele começou a ter revelação lá. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu fico arrepiadíssimo. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida. Era isso, vamos fazer o entendimento daquilo que a gente leu ontem. Capítulo 3, versículo 18. Nossa. Eu não sei se você desfruta da leitura. Vocês estão aí. Eu sei que tem uma galera no Brasil, aí na madrugada do Brasil. A gente está 6h22 de Portugal aqui. Tem uma galera do Brasil, vocês são amados e são super bem-vindos, que é 2h52 da manhã. Não sei o que vocês estão fazendo acordado, mas saber que tem um estudo científico que comprova por que você acorda às 3 horas da manhã e Deus fala com você às 3 horas da manhã. Tem um estudo que mostra lá, estava lendo esses dias, o porquê que você acorda. Você tem um pico, né, de desejo em acordar às 3 horas da manhã. Tem gente do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos e tudo mais. Ei, olha só, eu estou desfrutando da leitura aqui. Capítulo 3, versículo 18, a gente leu ontem. Fala, Ivanzão, meu irmão, seja bem-vindo aí. Tamo juntos. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem abraça, a quem ela se apega será abençoada. A gente leu isso ontem. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem abraça, a quem ela se apega será abençoado. E agora a gente lê Apocalipse, ela fala exatamente sobre isso aqui, ó. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Deixa eu pegar um outro texto aqui. Cadê? Capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele uma fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e eles foi dado o poder, como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano e nem relva
nem a relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormenta durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Aqueles dias os homens, presta atenção no que eu vou te falar agora, às vezes você lê de uma forma tão romântica a Bíblia. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Ei, vai acontecer um rolê tão louco. Vai ter gente procurando a morte e não vai encontrar. Pessoas se jogando na frente de outros carros, pessoas se jogando de prédios e não conseguindo morrer. Vai ser tamanha desgraça e agonia que as pessoas não vão conseguir encontrar a morte. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia o rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinha um coraç como coraça de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagem correndo para a batalha. Tinham caudas de ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormenta aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ali passou, 2 outros ainda virão. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Capítulo 9 de Apocalipse. Eu só abri esse parênteses aqui mas eu não consigo parar de ler. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vinham em visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto, amarelas como enxofre, e ele continua fazendo toda a leitura. Qual que é o grande problema? Você continua lendo o manual de utilização do ser humano aqui na Terra de uma forma emocionada e romântica. Ai, se você entendesse. Bora, vamos continuar lendo a sabedoria aqui. Quem sabe um dia você tem clareza para buscar isso. Como eu queria que você buscasse as profundezas cada vez mais da palavra, saísse da rasura de conhecimento. Sabe que eu fico bravo, velho? As pessoas não se comprometem em buscar as profundezas. As pessoas querem ficar só na rasura, colocar só o pé e molhar o pé na água. Quão feliz seria você se você buscasse as profundezas? Quão feliz seria você se você buscasse um entendimento todos os dias, de uma forma verdadeira? Ei, sai dessa rasura, sai desse entendimento mediano. Olha isso aqui. Capítulo 3 de Apocalipse 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. A igreja de Laodiceia, ela pregava para os gentios, mas ela era influenciada.
Qual que é o grande problema que você ainda não entendeu? Você não foi chamado para influenciar, você foi chamado para influenciar, não para ser influenciado. Você foi chamado para influenciar. O problema é que a igreja de Laodiceia, que pregava para os gentios, ela era influenciada. E ela falou o seguinte: essas são as palavras do Amém, a testemunho fiel e verdadeiro sobre o soberano da criação de Deus. Conheço, igreja de Laodiceia, eu conheço as suas obras. E o que acontece com a igreja de hoje em dia? Ela vive exatamente como a igreja de Laodiceia. Quando você começa a ler todas as cartas a todas as igrejas do Apocalipse, você vai começar a entender exatamente isso. A igreja passa exatamente por isso que a igreja de Laodiceia passava. Conheça as suas obras. Sei que você não é nem frio e nem quente, quer dizer, alguém que fica em cima do muro. Conheça as suas obras. Espera aí, vamos entender isso aqui hoje. E se você tiver... Nosso combinado era sempre ficar até 7 horas da manhã. Só que o pau vai torar hoje aqui. E se você tiver que trabalhar, você já está abençoado para prosperar no dia de hoje. Só que se você quiser ficar mais um pouquinho aí, você fica, que a gente vai fazer um rolê diferente aqui hoje. Tá? Deixa eu só pegar aqui um negócio e te mostrar aqui. Olha isso aqui. Hebreus. Ora, Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aqui no capítulo 11 continua dando exemplos de fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terras estrangeiras. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tinha alicerce, cuja arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, e ele continua trazendo exemplos de fé. Tiago, aonde que eu adquiro fé? Capítulo 4 de Hebreus ainda. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos das intenções do coração. Como que eu adquiro fé? Pelo entendimento da palavra. Quando eu começo a ter um entendimento da palavra, eu adiciono em fé. Você é convidado todos os dias a adicionar em fé. E aí a gente continua falando aqui no livro de Apocalipse, falando sobre a igreja de Laodiceia. Olha só, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação. Capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Todo aquele que vive em cima do muro, que não é nem frio nem quente, ele é alguém que será vomitado da boca de Deus. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico de verdade. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O que fala sobre roupa branca? Fala sobre santidade. Daniel, quando estava para entrar na cova dos leões,
quando estava para entrar na fornalha, ele fala sobre as vestes brancas, sobre o turbante, né? Colocava na cabeça, fala sobre purificar os pensamentos, sobre as suas vestes, falava sobre a santidade, sobre ser separado. Quando você é convidado a ser separado, você cumpre o seu propósito. Sua vergonhosa nudez e cumpre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que me amam. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em seu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nossa. Apocalipse é brabíssimo, brabíssimo demais. Não, tem um negócio aqui, ó. Só mostrar para alguns de vocês aqui. Cadê? Cadê os arquivos aqui? Arquivos. Cadê? Cadê capítulo 5? Deixa eu pegar um negócio para vocês aqui, ó. Isso aqui é presente, tá? Capítulo 5. Olha só. Já que a gente está aqui, nosso rolê é só entre a gente. A interpretação do livro de Apocalipse é um ponto de contenda entre os comentaristas. De maneira geral, há 3 diferentes escolas de interpretação que são preteristas, os interpretadores históricos e os futuristas. Os preteristas sustentam que toda, ou pelo menos grande parte da profecia já se cumpriu com luta entre a Igreja e Roma, tendo a vitória da Igreja como resultado final. Tal interpretação é muito abstrata e é objetada por comentaristas ortodoxos. Os interpretadores históricos defendem que a profecia abrange toda a história da Igreja, mostrando como as malignas forças do mundo lutam contra a Igreja. Essa interpretação foi muito popular durante os tempos da Reforma e ainda era fortemente defendida no século XIX, especialmente com o surgimento de Napoleão. Essa visão foi reconhecida como a interpretação final. Dentre os protestantes, pessoas que têm essa visão consideram o Papa e a Igreja Romana como sendo o anticristo e a besta. O próprio Martinho Lutero tomou essa visão, mas os comentaristas da Igreja Católica tomaram a visão oposta e reconheceram o protestantismo como o anticristo. Ele é o mesmo que declara ter encontrado o número 666 no nome de Martinho Lutero. Muitos do povo de Deus, no final do século XVIII, no começo do século XIX, criam que Napoleão cumpria o personagem mencionado em Apocalipse 13, e muitos dos números do livro foram tomados arbitrariamente como um período fixo de profecia. Por exemplo, o número de 3 anos e meio foi considerado uma representação da tribulação na sua própria história corrente. E aí você continua lendo, e olha só o que fala aqui, ó. Embora Cristo seja o tema deste livro, também são registradas as coisas do fim dessa era. Todas as coisas que estão para acontecer levam ao tratado do reino de Deus. Por isso esse livro é um livro de profecia. É um livro chamado Livro da Revelação. Essa natureza profética é claramente definida tanto no início como no fim do livro. É só você ler tanto o capítulo 1 como o capítulo 18 e 19. Através de muitas visões, a mensagem desse livro prediz o evento que se aproxima. Os iniciantes podem ficar confusos pelos muitos símbolos deste livro. Eles podem considerá-lo muitos alegóricos para serem entendidos. No entanto, realmente não é tão difícil como possamos pensar. Embora haja muitos símbolos, muitos deles já foram explicados no próprio livro. Os leitores deveriam, consequentemente, confiar no poder de Deus e ler a sua palavra com diligência e paciência. Se é necessário paciência na busca por conhecimentos mundanos, quanto mais paciência é preciso para ter busca das coisas espirituais. Olha só, há pelo menos 14 símbolos que já foram explicados, e os não explicados talvez nem excedam esse número.
Aí fala das estrelas, fala dos candeeiros, fala do fogo representa o Espírito Santo, fala sobre chifres, incenso, simbolismo, todos os símbolos que explica lá dentro do livro de Apocalipse. Nossa, é uma pancada. Olha só, em média há menos de um símbolo por capítulo para ser encontrado. Isso, consequentemente, o livro de Apocalipse verdadeiramente não pode ser rotulado como um livro de símbolos. As profecias de suas páginas são de dois tipos, direta e indireta. As profecias indiretas têm a forma de símbolos, mas como já mencionados, esses símbolos não foram colocados em total escuridão, já que metade deles já foi explicado. Dessa forma, os leitores não deveriam ficar intimidados por esses símbolos, mas deveriam distinguir os explicados do não explicados e procurar descobrir os seus significados. Qual que é o grande problema? Você lê de uma forma emocionada tudo aquilo que acontece na Bíblia, ou nem lê o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Eu não sei porque a gente chegou nesse papo de Apocalipse, a gente nem lê o nosso capítulo de Provérbios hoje. É que meu coração está queimando a gente fazer um encontro numa sala fechada só para ler sobre o Apocalipse. Deixa rolar esse MDS aí e a gente vai reunidos juntos fazer uma leitura de Apocalipse e um estudo de Apocalipse, só nós aqui, a galera do MDS. Fica ligado aí, algum dia eu vou soltar uma forma da gente fazer essa leitura juntos, tá? Não dá para ficar lendo aqui de forma aberta. Chega a gente, entra depois da live e não entende, e aí acaba... Enfim, vamos continuar nossa leitura aqui e finalizar a live. Seguinte, capítulo 4 de Provérbios, versículo 11. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e encaminhei por veredas retas. Assim como você, por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o e não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono e se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo, o que é justo? Justo é aquele que cumpre a vontade de Deus. É como luz da alvorada que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Alguns de vocês serão reconhecidos com uma luz diferente. As pessoas vão falar, ei, existe uma luz diferente em você. Você já ouviu? Parece que você tem um brilho diferente. Vai ser a luz da alvorada. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo e preste atenção às minhas palavras. É a sabedoria falando para você. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, preste atenção, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Algumas pessoas se apegam a... Existem mais de 365 versículos que falam sobre o coração. E aí tem um versículo que fala assim, coração é enganoso, e as pessoas retêm essa informação do coração enganoso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Peraí, será que Deus é contraditório? Ele fala que o coração é enganoso e ele fala para você guardar, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Quer dizer, um coração enganoso, a sua vida vai depender de um coração enganoso. Alguém corrigiu, 876 vezes fala sobre o coração, mais de 800 vezes fala sobre o coração. Na Bíblia aí você fala o seguinte, ei, quer dizer que eu preciso guardar algo? Não, o coração enganoso é um coração que está sujo de arrogância, soberba, prepotência e maledicências. Quando você começar a odiar aquilo que o Senhor odeia, quando você ler o capítulo 8 e fala exatamente sobre isso aqui, temer ao Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho, a arrogância e o mau comportamento e o falar perverso. Isso é que contém um coração que é enganoso. Maledicência, mau comportamento, arrogância, soberba e prepotência. Eu preciso lavar o coração todos os dias. E o coração, ele não é a mente, o coração são as minhas emoções. Porque é as minhas emoções que vão ditar qual é o meu comportamento. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você tem um coração ensinável, você vai ter um comportamento bom. Todos os dias você é chamado para fazer uma limpeza do seu coração para ter um comportamento de fé, de amor e de esperança. Afaste da sua boca as palavras perversas.
Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre à frente e mantenha um olhar fixo no que está adiante. E para de olhar para trás, continue olhando para frente. Veja bem por onde anda e seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E afaste os seus pés da maldade. Capítulo 4 de Provérbios, check. Hoje a gente entendeu que a sabedoria ela é suprema. A gente deu até uma pincelada lá em Apocalipse para você entender que a palavra ela não é amorosa. Pare de ler de uma forma romântica tudo aquilo que você encontra no manual da vida. E o convite para você é: busca a sabedoria como quem busca o ouro e a prata. Qual que é o convite para você que está aqui agora? A gente vai fechar a live, você vai fazer a releitura do capítulo 4. Faz a releitura do capítulo 4. Grifa aquilo que mais fizer sentido para você. Vai grifando aquilo que mais fizer sentido para você. Conforme você for grifando aquilo que fizer mais sentido, você vai guardar um dos versículos para viver um dia de hoje. Falar, poxa, eu vou viver o versículo 23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende a sua vida. Eu vou analisar as minhas emoções. Eu vou analisar as minhas emoções de tudo aquilo que eu faço. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa live, vou colocar lá no meu feed. E aí todos vocês que estão no MDS, que fazem parte dessa maratona, vão lá e deixam um comentário. Por quê? Eu quero que você utilize o meu Instagram para conectar com outras pessoas do movimento. O problema é que vocês estão andando sozinhos. Eu quero te convidar a andar com pessoas no mesmo movimento. Aí você vai olhar lá nos comentários alguém que comentou de forma inteligente. Você falou, quero me conectar com essa pessoa. Manda um direct para ela. Oi, fulano, eu estava lá no MDS. Eu vi que você comentou na postagem também. Eu também faço parte do movimento. Bora caminhar juntos nessa jornada? Bora fazer um grupo de estudo? Bora fazer um network? Sei lá, aproveita aí para conectar com pessoas que estejam no mesmo caminhar que o seu. Tá bom? Beijo grande, tamo juntos, até depois do fim. Amanhã é um capítulo 5 e o 5 é porrada. Amanhã é dia de curar muitas pessoas. Advertência contra o adultério e o fortalecimento do casamento. É o que a gente vai ler amanhã. Amanhã vai ser pancada. Amanhã, quarta, quinta, sexta são os dias de pancada. Fechou? Bora tirar um print então. Bora tirar um print aí. Pega aí, bora tirar um print. Capítulo 4. Aê! Isso aí. Tira um print aí aqui embaixo. Você escreve. Tamo juntos. Até depois do fim. Bora prosperar e bora viver tudo isso que você aprendeu no dia de hoje. Ó. Já voltei para Portugal. Ixi, já estamos aqui tocando terror em Portugal. Seguinte. Fica ligado, você que quer ler sobre Apocalipse. Eu vou pegar em algum dia aqui, vou ver como fazer isso e a gente vai fazer a leitura juntos. Tá bom? Tamo juntos. Até depois do fim. Vai lá cuidar da sua vida hoje. Valeu. Tchau, tchau.